Fala, Fenômeno Azul, saudações azulinas, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Meu Poderoso Leão. Galera, como diz o título da thumbnail aí do vídeo, uma verdadeira aversão ao G8. É o que esse time tem, é o que o Clube do Remo tem. Hoje, mais uma vez, o time mostrou que tem uma verdadeira aversão a entrar no G8. Um verdadeiro pânico quando se trata de entrar na zona de classificação. Impressionante como as coisas acontecem no Clube do Remo, como as coisas acontecem com essa equipe quando ela está muito próxima de conquistar qualquer tipo de objetivo. O objetivo é a classificação. Nesse momento, com essa derrota para o Figueirense, se eu não estou enganado, o Remo ocupa a 10ª colocação novamente na tabela. Poderia estar nesse momento em 7º lugar se vencesse, em 8º lugar se empatasse, mas nesse momento está de novo na 10ª colocação. Isso, se eu não estou enganado, vou confirmar agora isso para vocês, tá? O Remo, 10º colocado com 19 pontos em 15 partidas disputadas. Figueirense, que venceu a partida agora, foi para 7º colocado, que era justamente a colocação que o Remo alcançaria com essa vitória. 22 pontos em 15 partidas disputadas. O Ipiranga, nesse momento, ainda é o 8º colocado, com 20 pontos em 12 partidas disputadas. Era a chance, mais uma vez, que o Clube do Remo tinha de entrar no G8, de entrar numa zona de classificação, de tentar alcançar o objetivo de classificar para a segunda fase da Série C, que é a fase de grupos, o quadrangular final. Mais uma vez o Remo jogou fora. Assim como fez contra a Ferroviária, num jogo em que estava ganho e controlado e cedeu a virada, hoje, com o time apático no início do jogo, totalmente apático no início da partida, foram cerca de 15 a 20 minutos de pressão total do Figueirense no primeiro tempo. O Remo não conseguia ficar com a bola, não conseguia trocar passes, não conseguia ter transição, não conseguia sair do campo de defesa. O meio de campo totalmente perdido, totalmente espaçado, uma defesa totalmente apagada. A gente viu isso no gol do Figueirense. O Figueirense, que não fez tanto também não. Figueirense amassou, bateu, conseguiu o seu gol, teve mais uns 2 lances de ataque e só. O segundo tempo o Figueirense não jogou, praticamente não chegou no gol do Marcelo Rangel. Chegou uma única vez em que o Marcelo Rangel fez uma baita defesa e segurou o placar de 1-0 no intuito de que o Remo fosse tentar algo diferente, que fosse tentar realmente pelo menos chegar no empate. Um empate que não veio, uma derrota mais uma vez que desce quadrada, uma derrota amarga. Por quê? Porque nesse momento, faltando 4 rodadas, pela matemática, 4 rodadas, o Remo precisa ganhar 3 e empatar uma. Ou seja, a última gordura que o Remo tinha para uma derrota, caso ela viesse a acontecer, acabou. Ela aconteceu agora. Então o Remo tem 4 jogos para vencer 3 e empatar 1. São 10 pontos que o Remo precisa alcançar para ficar bem, para ficar tranquilo. Se ele alcançar menos do que isso, ele pode classificar? Pode, mas vai depender de uma combinação muito grande de resultados, vai depender de uma combinação de pontos e até de critério de classificação, que o Remo é muito ruim. Talvez ele seja o pior de todos os times que estão disputando as 3 ou 2 últimas vagas da zona de classificação, que é o que se calcula nesse momento. Então as chances do Remo, que já eram difíceis, ficaram muito piores. Ficaram praticamente impossíveis. O Remo não pode nem pensar em perder. O Remo só tem mais 2 jogos em casa e 2 jogos fora. Então o Remo precisa, agora nesse momento, fazer o dever de casa nos 2 jogos dentro de casa, precisa tirar uma vitória, tirar 3 pontos de um adversário fora de casa e pelo menos empatar com um outro. Como eu acabei de falar, o que já era difícil ficou agora praticamente impossível
de se alcançar. E olha que o Figueirense não fez muito para essa vitória, não. Não fez praticamente nada para essa vitória. Praticamente nada. Rodrigo Santana começa novamente o jogo com Cachoeira, Ítalo e Rodrigo Alves no ataque. Rodrigo Alves, que durante todo o primeiro tempo foi o melhor jogador do ataque do Clube do Remo. Foi ele quem deu os chutes, era por ele que iam as principais jogadas, era sempre ali pelo lado esquerdo, a bola quase não chegava no lado direito no Cachoeira, e quando chegava o Cachoeira é muito pequeno, ele é menor do que eu, é do meu tamanho, eu tenho 1,63. O Cachoeira não conseguia trombar, sempre que o Marcelo Rangel saía com a bola lá de trás na direção do Cachoeira, era com chute alto, ou seja, o Cachoeira não ia ganhar nenhuma. Ficou totalmente perdido e apagado. Apareceu ali no finalzinho do primeiro tempo em 2 jogadas mais ou menos que ele fez, 1 ou 2 jogadas de profundidade. Somente isso. O Ítalo, nada. Absolutamente nada. E ainda saiu de novo invocado. Não quer ser substituído, mas não aparece no jogo, não aparece na partida, não faz absolutamente nada durante a partida. Um ataque totalmente improdutivo, mesmo com o Rodrigo sendo ali um cara mais insinuante, mas realmente não dando tanto perigo assim. Teve um momento em que o Figueirense teve 7 finalizações contra 1 apenas do Clube do Remo. Para vocês terem uma ideia da dificuldade que foi hoje o Remo em jogar. Esse jogo que só veio começar a dar alguns sinais meio que malucos assim após o gol sofrido. Um gol que foi algo assim absurdo, inacreditável. Uma bobeira da ala esquerda do Clube do Remo ali, o Raimar, também, eu acho que era o Rafael Castro que estava na jogada, junto com o Raimar. Uma bobeira total ali dos jogadores na ala esquerda. O jogador do Figueirense cruzou uma bola despretensiosa, uma bola vadia, uma bola bandida, no meio da área, que eu acho que quem chegou ali foi o João Afonso, era o João Afonso e o Bruno Bispo. Não, o Bruno Bispo estava na jogada com o Raimar, eu acho que era o João Afonso que estava pelo meio, que foi por ele que a bola passou, e o Rafael Castro estava na direita. O jogador do Figueirense, o atacante do Figueirense, entrou no meio de 2 jogadores, de 2 defensores do Clube do Remo, numa bola tranquila, numa bola fraca, um cruzamento fraco, despretensioso. E o cara sobrou de frente para o Marcelo Rangel, que não teve o que fazer. Foi um tiro ali a queima-roupa, de frente. Não tinha ninguém para tentar tirar essa possibilidade de chute. Já tinha passado a bola por todo mundo. E foi só. Figueirense não fez muito mais além disso, não. Se segurou o segundo tempo inteiro. Aí volta para o segundo tempo, tira o Rodrigo Alves e não se sabe por quê. É lógico que a gente vai ter que esperar, porque talvez alguém faça essa pergunta no pós-jogo. Mas a gente vai ter que esperar para saber o porquê de tirar o Rodrigo Alves, que era o melhor atacante. Então o que já estava ruim ficou pior ainda, porque o único que conseguia fazer jogadas de ataque saiu. E aí entrou o Marco Antônio, que também entrou numa preguiça que eu vou te contar. Também entrou de um jeito que eu vou te contar, viu? E ele deixou, Rodrigo deixou o Ítalo, deixou o Cachoeira lá. Eu voltaria já trocando todo o trio de ataque. Todo o trio de ataque. O Cachoeira e o Ítalo ainda ficaram lá sem fazer absolutamente nada na partida durante uns 10 ou 15 minutos. Depois é que ele foi colocar o Ribamar, que ele foi colocar o Pedro Vitor, aí depois ele colocou o Guti, aí depois ele já tirou o lateral, o Diogo Batista, e colocou o Kelvin. No momento ali de desespero, ele tirou o João Afonso e colocou o Guti, como eu falei para vocês. Já numa situação desesperadora, uma situação de se conseguir um gol, pelo menos de empate, de qualquer jeito. Só que hoje foi um time preguiçoso, foi um time relapso, foi um time desconcentrado. Sabe aquela queixa do segundo tempo que a gente sempre teve sobre o time morrer, o time ficar desconcentrado no segundo tempo das partidas? Hoje foi o jogo, hoje começou dessa forma. Começou desconcentrado, começou relapso e pegou logo um gol.
E o Figueirense sabe fazer isso muito bem. Está fazendo isso muito bem na Série C. De entrar, fazer 1 a 0 e depois se fechar. Foi exatamente o que ele fez. Entrou, fez 1 a 0 e se fechou. E nisso o Clube do Remo não conseguiu chegar com qualidade no ataque. Não conseguiu chegar a ponto de tentar algo concreto realmente nesse ataque. Para tentar fazer algo diferente. Teve um momento em que tinha do lado direito do ataque do Clube do Remo 3 canhotos trabalhando. Pedro Vitor, o Kelvin, se eu não tenho, não, Pedro Vitor, o Jaderson e tinha um outro canhoto, acho que era o Kelvin também. Tinham 3 canhotos trabalhando do lado direito. Ou seja, nenhum dos 3 iria dar profundidade no ataque para fazer a bola cruzar no meio da área. O que eles estavam fazendo? Corta para o meio, dá o passe. Corta para o meio, chuta para cima. Corta para o meio, tenta o cruzamento. Cruzamentos baixos, a meia altura. Batia na barriga dos jogadores do Figueirense. O time estava sem força, estava sem ânimo. O Jaderson só veio melhorar no finalzinho do segundo tempo, da metade do segundo tempo para o final. Foi que ele começou a se movimentar e aparecer. Porque na primeira etapa, no primeiro tempo, ele estava muito mal. E aí sobrecarregou o Pavani, que corria de um lado para outro. Vocês viram quantas vezes foram cruzadas bolas na área do Remo e que o Remo tirou de qualquer jeito? Ou pior, que a bola batia e rebatia, todo mundo olhava e sobrava para 3, 4 jogadores do Figueirense sozinhos no bico da área? Foram várias e várias oportunidades. Várias e várias oportunidades. O Remo brincou com o azar hoje. Poderia ter saído com uma diferença até maior no placar no primeiro tempo. Pelo que o Figueirense produziu e pelo que o Remo não produziu. Pelo que o Remo deixou de jogar. Então, é uma verdadeira aversão ao G8, não é possível. Porque quando o time precisa fazer resultado para encostar no G8, ele faz. Mas quando o time precisa fazer resultado para entrar no G8, ele não faz. Foi assim com a Ferroviária, foi assim agora contra o Figueirense. Sempre que precisa somente de um resultado positivo para entrar na zona de classificação, o Remo deixa escapar. O Remo perde. Fica medroso, fica acuado, fica desconcentrado, fica nervoso. Uma verdadeira aversão a entrar numa zona de classificação. Volto a falar, agora são 4 jogos. Remo precisa de 3 vitórias e 1 empate. Matematicamente dá? Dá. Claro que dá. Mas fica difícil. E muito difícil nesse momento. Eu não tenho vergonha nenhuma de dizer. Sou um dos caras que busca ali incentivar, busca trazer a torcida, busca dizer que acredita. Eu não tenho vergonha nenhuma e problema nenhum de falar absolutamente nada em relação a isso. Mas como é que agora eu vou conseguir chamar a torcida para tentar ajudar, para tentar fazer, para tentar puxar, se agora está muito mais difícil do que estava antes? Se agora a situação é quase que impossível. Impossível não é, mas é quase que impossível. Porque são 4 jogos, sendo 2 fora de casa, e não pode perder mais nenhum deles. Como fazer agora para que a torcida apoie, continue apoiando o Clube do Remo numa possível, mas não tão provável classificação na segunda-feira no jogo no Mangueirão? Como pedir isso agora para a torcida? Fica aí agora a lamentação, fica aí agora o fantasma de mais uma vez não conseguir se classificar, fica agora o fantasma de mais uma vez terminar a temporada no final de agosto, início de setembro. É isso que nós temos nesse momento. Volto a dizer, matematicamente ainda dá? Ainda dá. Eu ainda lá no finalzinho, uma pontinha de fé, ainda acredito nisso. Mas está muito, muito, muito difícil. Muito mais do que quando perdeu de virada para a Ferroviária. Remo jogou fora 6 pontos nesses 2 jogos. Porque eram 2 jogos possíveis. A Ferroviária mais ainda, porque estava ganhando. 2 jogos totalmente possíveis e que o Remo joga fora. 2 jogos de
chegar no G8 e entrar no G8 de vez, e que o Remo jogou fora todas as duas oportunidades. Será que o Remo entra no G8 em algum momento? Será que é na última rodada, como diz o Raimar? Será que dá? Agora está bem complicado. Agora é esperar para ver como o clube do Remo vai tentar aí trazer a torcida novamente para perto. Essa torcida que foi lá, foi no aeroporto, recepcionou os jogadores, acompanhou no embarque, foi no estádio, recepcionou a chegada dos jogadores, fez a parte dela. Disso o Remo nunca vai poder, o clube, né, tô falando, nunca vai poder reclamar. A torcida está sempre apoiando, sempre apoiando. Agora, toda vez que for para fazer a parte deles, para poder entrar no G8, for esse tipo de situação, aí realmente não tem condições. Aí é mostrar que realmente não tem, desculpa a expressão, culhão para poder segurar o G8 e para poder entrar nessa zona de classificação. É isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por tudo. Peço a você, mais uma vez que está aqui até o final, que se inscreva no canal, acione o sino da notificação e deixe o like no vídeo, que é importante, beleza? É isso. Ficando por aqui. E agora, rezar mais ainda, torcer mais ainda, pedir para todos os santos para que o milagre aconteça. É disso que o Remo depende hoje. Valeu, um abraço. Fui.